Devocional Biblinauta, 17 de maio, leitura diária de Neemias 5 a Neemias 7. Tema da devocional: às vezes a oposição maligna vem à aparência boa e espiritual. O resumo de Neemias, do 5 ao 7, é o seguinte: o capítulo 5 narra as medidas de Neemias contra a ganância dos que mais tinham e o auxílio aos mais pobres. O capítulo 6 relata os inimigos conspirando e agindo com mais astúcia para intimidar Neemias e o povo. Neemias e o povo terminam a construção do muro. O capítulo 7 registra os guardas que foram estabelecidos em Jerusalém e a lista de todos que retornaram para Jerusalém. Nessa devocional nós destacamos que a oposição maligna vem em aparência boa e espiritual. Às vezes ela se manifesta dessa maneira. Neemias 6 relata a astúcia dos inimigos de Neemias e do povo de Judá. Numa primeira empreitada, os inimigos fizeram um convite. Aparentemente era um convite ingênuo e bom para Neemias, porém a intenção era fazer o mal. Eles queriam se encontrar com Neemias, mas Neemias entendeu que era para fazer o mal, conforme Neemias 6, verso 1 e verso 2. Neemias respondeu estar ocupado com a obra, conforme Neemias 6, 3. Mas mesmo assim, os adversários mandaram a mesma mensagem 4 vezes a Neemias, conforme Neemias 6 e 4. Sambalate, Tobias e Gesem, que eram os adversários, insistiram várias vezes. Inclusive, 4 vezes mandaram a mesma mensagem para se encontrar com Neemias, mas eles intentavam fazer o mal. Numa segunda tentativa, os inimigos de Neemias mandaram uma carta aberta acusando Neemias e Judá de rebelião, liderados por Sambalate, conforme Neemias 6, do 5 ao 7. Porém, Neemias não deu importância e respondeu que era invenção da cabeça dos adversários, com o objetivo de enfraquecer Neemias e o povo, conforme está relatado em Neemias 6, 8 e 9. Uma terceira tentativa, um tido profeta, que era na verdade um falso profeta chamado Semaías, deu uma profecia para Neemias para se esconder no lugar do templo, onde somente era permitido os sacerdotes, sendo assim uma armadilha. Neemias percebeu que Deus não tinha enviado e que na realidade Semaías havia sido contratado por Sambalate e os inimigos de Neemias. Então ele percebeu a armadilha e não seguiu o conselho de Semaías. Semaías, portanto, foi contratado e pago para montar uma armadilha e intimidar Neemias. Além dessas, Neemias relata que havia muito mais pessoas do povo que eram do lado dos adversários de Neemias e de Judá, por vários motivos. Alguns destes eram até desrespeitosos e indecorosos, fazendo elogios aos adversários de Neemias em sua presença, tentando intimidar ele. Inclusive, mesmo após os muros terem sido concluídos, havia ainda muitos que apoiavam os adversários e inimigos de Neemias e do povo. Neemias nos ensina que, por vezes, a oposição poderá vir com boa aparência, como de um bom convite, ou virá com um aspecto espiritual, assim como a profecia que vem de Deus ou uma bela oração. E é inevitável que se tenha oposição. Principalmente os líderes devem estar conscientes que, quanto mais elevado é a liderança, maior são as oposições. Alguns sofrerão oposição abertamente por vários lados, assim como Neemias sofreu. E mesmo fazendo as coisas certas, isso não isenta ninguém de receber oposição. Mesmo Neemias tendo feito tão grande obra, ainda havia alguns que apoiavam aqueles que eram contra o povo. No entanto, no caso de Neemias, ele estava sofrendo oposição porque estava fazendo a vontade do Senhor. Devemos nos certificar que, se estamos sofrendo qualquer oposição, que seja por estar sendo fiel ao Senhor. Devemos buscar discernir as situações ao nosso redor com sabedoria e prudência para não cair em armadilhas aprontadas pelo inimigo. Que sejamos como Neemias, agindo com discernimento e prudência, buscando agir em oração, querendo agradar somente ao Senhor e não aos homens.
Confiamos no Senhor, que nos faz permanecer firmes em meio às oposições da vida e nos dá discernimento. Tenhamos discernimento pela palavra do Senhor para reconhecer os falsos mestres. Precisamos ter discernimento e sabedoria ante a oposição. Assim, precisamos seguir o conselho de Tiago diante da oposição. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Que Deus abençoe o teu dia.